Você sabe que toda última sexta-feira do mês nós fazemos os nossos aportes mensais aqui. Nós já fizemos 3 vídeos de aportes que você pode conferir no nosso canal, tá? E nós estamos ali colocando nossos tijolinhos de R$ 500, 600, R$ 700 no nosso futuro. Porém, estava eu estudando, fazendo as nossas análises do que nós podemos investir ao final de dezembro. Lembrando que o vídeo deve sair mais cedo, em razão de quê? Em razão das programações de final de ano, né? E estava eu estudando ali um novo fundo imobiliário para que eu pudesse investir, né? E cheguei a um fundo imobiliário bem interessante que eu vou contar para você nesse vídeo. Mas antes, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei nesse vídeo e não perde tempo, se inscreve no nosso canal, tá? Eu estou falando dos fundos imobiliários, tá? De lajes corporativas, tá? Uma categoria de fundos imobiliários que nos últimos anos sofreu bastante desde a pandemia com o aumento do home office, né? Então, nos últimos anos, o que nós vimos foi o home office tomando cada vez mais espaço, né? E trazendo ali grandes ocupações. Então, nós vimos cada vez mais os fundos de lajes corporativas perdendo competitividade. Vários deles estão bastante descontados. E cheguei em um fundo imobiliário que me chamou a atenção. Tá? Nós já investimos em fundos de tijolo e para 2026 eu particularmente aposto muito nos fundos de tijolo, porque em algum momento, eu não sei se vai ser no começo do ano, recentemente, acredito que foi o BTG Pactual ou o FreshXP, já está prevendo que nós possamos ter cortes na taxa básica de juros ali já no início do ano, em janeiro. Eu não sei se vai ser realmente em janeiro, mas eu acredito que em algum ponto de 2026 nós vamos ter sim um recuo na taxa básica de juros, na taxa Selic, né? E com o recuo da Selic, a tendência é que os fundos de papéis percam um pouco de competitividade, ao passo que nós venhamos a ver, né, os fundos de tijolo avançando, né, principalmente pelas valorizações dos imóveis. Então, eu estou me preparando para esse momento. Como? Eu estou me preparando adquirindo fundos de tijolo. É por isso que na nossa compra do mês de novembro, nós fizemos a aquisição, nós começamos a comprar o fundo CPSH11, né, que é um fundo de shopping. Até falei para vocês, foi um fundo que adquiriu recentemente, shopping no Rio Grande do Norte, o maior shopping do Rio Grande do Norte, pelo valor de R$ 2 bilhões, vem numa recuperação. Né? E quando a gente vai analisar os fundos imobiliários de tijolos, a maioria vem hoje no momento de recuperação incrível, né? Então, são fundos que rendem ainda abaixo do CDI, o CDI está bem esticado, então são fundos que realmente têm entregado ali resultados um pouquinho abaixo do CDI, porém com perspectivas de valorização extremamente interessantes para 2026 e quando a gente verifica também no longo prazo. E nesse cenário eu estava analisando, né, buscando um fundo de tijolo para que a gente pudesse esse mês agora também iniciar aporte nesse fundo de tijolo, né? Então as ações estão um pouquinho bastante esticadas, né? Existem oportunidades, sim, nós vamos comprar, inclusive, Banco do Brasil ao final desse mês, mas a maioria das ações está bem esticadinha, né? Obviamente, nós ainda estamos na fase de construção de patrimônio, isso não é tão relevante para nós, porque nós não temos quantias significativas em ações. Nós estamos construindo, eu comecei a comprar em maio desse ano, 2025, né? Então, em junho, na realidade. Então, nós não temos quantidades vultosas, pelo contrário, acho que nós temos algo em torno de R$ 1.800 em ações, R$ 2.500 em fundos imobiliários, ainda é um patrimônio bem pequeno, né? Mas a gente precisa estudar para obter resultados. Não é à toa que nossa carteira está 100% positiva em ações e fundos imobiliários, né? Então, que fundo é esse que eu encontrei, achei interessante, quero compartilhar com vocês hoje. Então eu dei uma pesquisada e vi que os números de home office têm diminuído no Brasil. Tá? E comecei a me interessar pelos fundos de lajes corporativas, tendo em vista que são fundos que estão hoje com um bom desconto, tá? E que podem entregar valorizações interessantes, tanto pela diminuição do home office, do retorno da atividade presencial dos escritórios, como também pela queda da taxa de juros no próximo ano. Né? E que fundo é esse? O fundo é o HGRE11, um fundo da Pátria, da gestora Pátria, uma gestora bastante conceituada, com mais de 35 anos de mercado, atuação em vários países. Então, me chamou a atenção esse fundo por alguns números que eu vou compartilhar na tela com você. Tá? Que números são esses? Tá? A gente tem, então,
Um fundo hoje com a cota de R$ 122,99 apresenta uma valorização nos últimos 12 meses, ou seja, já vem demonstrando aí uma recuperação de algo em torno de 46%. Tem um dividend yield de 9,63%, que para um fundo de tijolo é um dividend yield bem considerável, tá? Tem uma liquidez diária de algo em torno de 2 milhões de reais, tá? E tem mais de 140 mil cotistas. E um dado que me chamou muito a atenção quando nós passamos a ler o relatório gerencial desse fundo. A taxa de vacância vem caindo de forma vertiginosa. A taxa de vacância, que em outros momentos chegou a alcançar quase 15%, vem caindo e alcançou agora, no último relatório, algo em torno de 7%, uma queda de cerca de 50% na vacância, o que vai justamente em consonância com aquilo que a gente vem analisando, de que o setor de lajes corporativos, nesse momento, vem numa retomada, né, de algo que tinha se consolidado ali na pandemia, que era o home office. Além disso, nós temos também aí um outro dado bem interessante, que nós também analisamos, que é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, que é basicamente ali o que mede, né, se esse fundo está caro ou barato. Né? Se o fundo está ali em 1, quer dizer que ele está sendo vendido seu valor justo, ou seja, está no valor que ele vale. Né? Pode valorizar, mas está ali no valor justo. Né? E o PVP desse fundo está em 0,79, o que indica de cara o quê? Um fundo com 21% de desconto, ou seja, um fundo que pode entregar valorização de cerca de pelo menos 21% ao longo dos próximos anos. Então, quando nós analisamos todos esses detalhes, um fundo que valorizou 46% nos últimos 12 meses, um fundo que tem 2 milhões de liquidez diária, um fundo que vem tendo ali a sua vacância reduzida em quase 50%, em consonância com as notícias de mercado. Um fundo que tem um dividend yield de quase 10%. Então nós entendemos que é um fundo que faz muito sentido para a nossa carteira e que muito provavelmente vai estar no nosso aporte do mês de dezembro. Então, HGRE11 não é indicação, tá? Não compre porque eu estou falando, é o meu estudo, é aquilo que eu analisei e que pode estar me levando a comprar o HGRE11 agora no nosso aporte de dezembro. Mas você quer saber se realmente eu vou comprar o HGRE11? E o que é que a gente vai comprar esse mês? Já adianta você que eu vou comprar uma ação nova e vou comprar um fundo imobiliário novo. Né? E você quer ver como é que a gente vai investir? Tá? Se você não viu os nossos investimentos anteriores, vai no canal e procura. Tá? Mas se você quer ver os nossos próximos investimentos, então vou convidar você, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Mas o principal, curte e se inscreve. Desde já agradeço a sua audiência e até o nosso próximo vídeo.